Olá, caros alunos, professor Ivan de História. Estamos dando continuação ao nosso tema monarquias absolutistas. Como o tema é muito grande, muito extenso, a gente dividiu em 3 partes, e essa é a segunda. E na aula anterior nós falamos um pouco sobre o que é a monarquia absolutista e nós falamos como os reis foram chegando, ampliando o seu poder. Hoje a gente vai dar continuação a essa mesma ideia, porém a gente vai estender um pouco mais para a gente entender como se processou, em diferentes países, em diferentes reinos, esse poder absolutista dos reis. Ok? Eu quero te convidar a acompanhar a leitura do texto para a gente ir dialogando. Quem apoiava os reis? Bom, na Baixa Idade Média, os reis negociavam com a nobreza de acordo com o novo governo. Então, o que acontecia? Os nobres, na verdade, eles continuavam comandando seus domínios rurais, porque era essencialmente agrário, as atividades naquela época. Só que eles deveriam, ainda assim, se submeter à soberania desses reis. Isso porque havia muito temor das revoltas camponesas. Os levantes camponeses eram sempre um problema, principalmente para a nobreza, que dependia de exércitos e, de um modo geral, os reis eram um pouco melhor aparelhados. Então, nós vimos também que a reforma protestante, vindo em capítulos anteriores, enfraqueceu a Igreja Católica. Então, para que ela pudesse manter ainda algum poder político, ela vai, então, aproximar-se das monarquias leais ao catolicismo. Só que isso teve um preço. Por quê? A monarquia, então, passa a se intervir nos assuntos eclesiásticos, ou seja, os assuntos da igreja. Então, países, por exemplo, que adotaram o protestantismo, também vieram a se aliar ao Estado. Foi o caso, por exemplo, da Holanda, onde os calvinistas apoiaram a independência do país. E aí a gente tem o quê? Olha só, muita coisa permaneceu do mesmo jeito como era anteriormente, mesmo antes da reforma. Por exemplo, os camponeses, por exemplo, continuavam submissos, como trabalhando na terra, pagando imposto à nobreza, ao clero e ao rei, continuaram extremamente explorados. Então, o que levou os reis, então, a ter um crescimento desse poder dele? Bom, desde a Idade Média, vários reis vinham se aproximando daquilo que a gente chama de burguesia comercial. E isso se tornou muito mais intenso nesse período agora, nesse período da Idade Moderna. O que os reis faziam? Eles emprestavam dinheiro aos mercadores, e eles então investiam esse dinheiro. E aí, a partir daí, o que acontece? A partir do século XVI, a expansão marítima comercial, devemos lembrar que, por exemplo, as Américas foram descobertas nessa época, então se trouxe do novo mundo, muitas mercadorias, matéria-prima, ouro, e metais preciosos, assim sucessivamente. Então, foi a partir desse período, do século XVI, com essa expansão marítima, que muitos burgueses, ou burguesia comercial, mercadores, tanto faz, eles ganharam o direito de comercializar com as colônias da América, da África e da Ásia também. E os reis, então, foram o quê? Ficando cada vez mais poderosos a partir de quê? Da sua riqueza, porque eles aumentaram o quadro de funcionários, reforçaram a justiça real, fortaleceram seus exércitos. Dessa maneira, o poder real ele foi se sobrepondo, foi superando o poder da nobreza. Devemos lembrar, como a gente falou na aula anterior, que os reis eles tinham poder, porém não se distanciavam tanto da nobreza. Nesse período agora não, eles começam a enriquecer, então eles começam a se sobrepor ao poder dos nobres. Ok? E aí, então a gente vai falar de Filipe II, e o seu Império Marítimo.
Bom, Filipe II, ele foi o mais poderoso monarca do século XVI, né? O seu reinado durou mais de 40 anos, né? O seu pai, ele era Carlos V, né? Imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? E era extremamente poderoso. Então, para vocês terem uma ideia, né, o reinado dele, né, incluía Espanha, os Países Baixos, que compreende principalmente Holanda e Bélgica, né, e alguns territórios germânicos, né, e italianos também. Né. Então, devemos lembrar também que foi no seu reinado, né, que os espanhóis vieram a conquistar grandes impérios indígenas na América, como a gente estudou sobre os impérios maias, incas e astecas, né? Continuamos aqui. Então, Filipe II, ele não herdou do seu pai todo esse reinado, mas ele recebeu, vamos dizer assim, uma herança muito grande. Por exemplo, ele herdou, além dos Países Baixos, herdou a Espanha, as colônias da América, que era extremamente rica, né, em metais preciosos, sobretudo ouro e prata, né? E ainda que ele tenha perdido, né, os Países Baixos, né, sob o levante holandês, né, que se revoltaram contra o rei em busca da sua independência, ele se tornou rei de Portugal, incluindo o Império Marítimo Português, que era um dos mais avançados da época, né, incluindo o Brasil, recém-descoberto, e parte da África e da Ásia. Ok? Então, Filipe, né, ele recebeu, né, foi percebendo, né, que a Espanha ela precisava reforçar cada vez mais o seu poderio militar, sobretudo a sua marinha de guerra, porque ele entendia que a cavalaria medieval ela já estava completamente superada, né? As armas de fogo, as batalhas terrestres, né, tinham um poder praticamente muito limitado, né? Apesar de fazer uso, por exemplo, de armas, por exemplo, como os canhões, né? Ele entendia que a marinha se tornava essencial, né? Não só pela frequência das batalhas navais que ocorriam, tanto quanto as batalhas do exército, mas sobretudo porque era necessário proteger a frota carregada de ouro e prata na travessia do Atlântico, né? Onde haviam piratas, corsários, né? E outros, né? Que saqueavam os navios, né? Afundavam o navio, se apropriavam deles perdão, também. Então, foi então que ele criou a chamada, né, Invencível Armada, que era uma esquadra espanhola, né, se tornou a melhor e mais poderosa da Europa, sobretudo quando ela derrotou os turcos, né, que ali naquela área do Mediterrâneo, né, detendo, né, uma invasão muçulmana na Europa Ocidental. Ok? Vamos avançar aqui mais um pouco, para que a gente fale também sobre a questão da intolerância católica, né, de Filipe, né, no seu reinado, e que teve consequências bastante desastrosas. Então vamos lá. Então, Filipe também ficou conhecido não apenas pela herança que ele recebeu do seu pai, Carlos V, né, ou porque ele acreditasse, como nós vimos na aula anterior, né, que ele tinha poderes de cura, poderes divinos, né? Não se tratava disso, como acontecia na Inglaterra e na França, né? Mas porque ele era um fervoroso devoto e defensor da Igreja Católica. Então, o que ele fez? Ele manteve uma política que foi inaugurada praticamente por seus avós, né, Fernando e Isabel, que tinham criado a chamada Inquisição Espanhola, né? E se empenhou na perseguição dos judeus. Devemos lembrar que a Inquisição era uma espécie de um tribunal católico que julgava as pessoas, depois das pessoas poderiam ser presas ou até mortas também na fogueira, ok? Então, e essa perseguição ela se estendeu além dos judeus também, ela se estendeu a protestantes e mouriscos, ou seja, descendentes muçulmanos que viviam na Espanha, ou seja, são aquelas pessoas que não professavam a fé católica. Então, essa centralização monárquica da Espanha se apoiou o quê? Na unidade católica, né? Então, os súditos do rei não tinham opção, ou eles praticavam o catolicismo, ou então eles estavam o quê? Submetidos à Inquisição. Então, é como se a igreja,
a religião, né, católica devesse ser a religião oficial e confessada realmente por todos, senão eles poderiam ser perseguidos, né? Então, naquela parte ali que corresponde à chamada Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, né, se concentravam ali o maior número de judeus na Europa ocidental, né, que fica na porção oeste. Já no final do século XIV, muitos padres acusaram os judeus de serem culpados por epidemias, né, entre elas a peste negra, né? E a gente lembra faz uma associação, essa ideia de culpar judeus, por exemplo, muito semelhante ao que aconteceu no nazismo na década de 30 e 40, né, na implantação do regime nazista na Alemanha. Então, comunidades de judeus inteiras tiveram que se converter ao cristianismo, né, mais apropriadamente ao catolicismo, para fugir das perseguições, né, e poder então continuar instaladas no lugar onde eles estavam. E por isso eles foram chamados de cristãos novos, né, porque haviam, entre aspas, né, se convertido ao cristianismo, né? Agora, somente após a união da coroa de Aragão e Castela, em 1469, que o rei Fernando e a rainha Isabel passaram a utilizar a fé católica como símbolo de identidade política, na unificação de seu reino instaurada a Inquisição em 1478. Então, para consolidar o império, se tornou necessário, na compreensão dele, né, desses reis, né, de Aragão e Castela, né, Fernando e Isabel, que era necessário também haver uma unidade religiosa, assim como há também para que haja uma unidade de uma nação, por exemplo, características, né, como, por exemplo, uma língua oficial, por exemplo, cultura e assim sucessivamente. Já na Inglaterra, né, nós tivemos um rei que desafiou o Papa. Como nós dissemos, a Igreja Católica ela possuía um poder muito grande, né? E esse poder era, além de religioso, era também político. E eles também tinham um poder chamado econômico, que era um poder de ter muitas terras, muitas propriedades, né? A Igreja Católica era extremamente rica nesse período. E na Igreja Católica tinha muito disso, essa influência, esse poder, essa riqueza, instalada também na Inglaterra. Só que, o que acontece? Na Inglaterra, uma Carta Magna, ela foi escrita e assinada em 1215, né? Que ela procurava limitar o poder real. Ou seja, o rei deveria, né, na verdade, não ter todo esse poder absoluto. Antes, ele deveria ouvir representantes da nobreza, do clero e também do povo, né, para tomar decisões importantes. Algumas ficariam restritos mesmo ao rei decidir por conta própria. Então, eles chamaram, né, vamos dizer assim, que esse grupo, né, essa assembleia, né, de parlamento. Só que o rei de então, né, o Henrique VIII, ele simplesmente ignorou o parlamento, desprezou o parlamento durante todo o seu reinado e reforçou para isso, para que ele se mantivesse esse poder absoluto, né, ele fortaleceu o exército real, aumentou os impostos, né, de maneira assustadora, né, para que ele pudesse manter, né, toda a sua soberania, né, e a nobreza inglesa foi se retraindo, né, aceitando esse poder absoluto, né, do rei Henrique VIII. Né? Agora, no comando da igreja, aí houve um problema. Por quê? Henrique VIII, em 1527, ele solicitou a autorização do Papa, nós falamos isso até um pouco na aula anterior, né, já dando um breve ideia, né, do que aconteceu. Ele solicitou a autorização do Papa para anular seu casamento com a rainha Catarina, né, de Aragão, né, que era uma princesa espanhola. E ele alegava que ela havia apenas dado a ele uma filha, mas ele precisava de um herdeiro homem, né? Na verdade, isso foi um golpe, né, do Henrique VIII, né? Porque ele sabia, né, já do enfraquecimento da Igreja, né, católica, por ocasião da Reforma Protestante, e ele sabia também que o Papa negaria esse pedido, porque para a fé católica
o casamento é indissolúvel, né? Ele é um sacramento que não pode ser rompido, né? E ele queria isso justamente para quê? Justamente para casar-se com Ana Bolena. Então, o que ele fez? Então, sabendo disso, e diante da negativa do Papa, ele rompeu com a Igreja e fundou a Igreja Católica e fundou uma religião exclusiva da Inglaterra, que é o chamado Anglicanismo, ok? Da qual veio outras igrejas, né? Como, por exemplo, a gente vê aqui até hoje mesmo no Brasil, chamado metodismo também. É uma mistura, né, da fé católica com a fé protestante. Então, como nós dissemos, né, nesse novo matrimônio, Ana Bolena também não lhe deu filho, né, homem, como ele desejava, né? E então, parece que se revoltou com essa questão dela não dar a ele um filho, né? E, embora ela inocente, ele acusou de adultério e mandou decapitá-la em praça pública. E ele casou-se em seguida, né, com uma aristocrata chamada Joana, da qual deu um filho desejado chamado Eduardo, né? Ou seja, Henrique VIII teve 6 esposas, né, sendo que 2 foram executadas. E aqui a gente tem, né, a Rainha Ana Bolena, pouco antes de ser decapitada, né, no pátio, né, da torre de Londres, né? É uma gravura, na verdade. E aqui nós temos o quê? Nós temos aqui então o quê? Nós temos aqui nós temos uma sucessão de Henrique VIII, né? E como que ela se deu? Ele foi nessa sucessão de Henrique VIII se deu da seguinte maneira, né? Ele morreu em 1547, né? E seu filho Eduardo II, né, morreu em 1553, né? Ele não chegou à fase adulta praticamente, né? Morreu aos 16 anos, né? E a Inglaterra então mergulhou numa crise política muito grande, né? Por quê? Porque quem sucedeu o trono foi Maria, né, filha do casamento dele, do primeiro casamento, que era Catarina de Aragão, né? E ela era também uma fervorosa católica, né? Ela perseguiu, por exemplo, os anglicanos, né, os puritanos, que eram um grupo mais radical inglês, né, de influência calvinista, né, que não gostavam nem de católico nem de anglicanos. E ela chegou a ficar até conhecida como Maria Sanguinária, né? O seu reinado ele foi muito curto, né? Porque ela morreu de câncer em 1558, sendo então sucedida pela filha de Ana Bolena, né? Que subiu, deu ascensão ao trono, Elizabeth I, sua filha, né? E ela teve assim um reinado, né? Ela acabou consolidando o chamado absolutismo, né, inglês. Por quê? Ela reinou por mais de 40 anos, de 1558 a 1603, recuperando a igreja anglicana de seu pai, né, reforçando a coroa, e ordenou o início da expansão marítima inglesa. Devemos lembrar que, se vocês quiserem uma sugestão muito interessante a respeito desse período, né, principalmente da Elizabeth, do seu governo, assistam um filme que tem na Netflix chamado Elizabeth, né? É um filme belíssimo, que traz uma ilustração muito legal, né, sobre como é que foi esse embate entre a Igreja Católica, né, e o seu reinado, né, onde ela conseguiu se consolidar como rainha, né, absoluta, né, no período moderno da Europa. Tá legal? Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e a gente se vê então na próxima aula. Um forte abraço a todos.